4 dicas infalíveis para tornar o seu lar um ambiente caótico. Hã? Como assim? Quer entender melhor isso? Fica aqui nesse vídeo. Olá, meu nome é Jéssica e hoje eu vou continuar falando um pouquinho mais sobre Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Como eu havia falado no vídeo anterior, este livro nada mais é do que cartas realmente escritas por um diabo experiente a seu sobrinho, a seu aprendiz. E eles estão focados na perdição de um paciente, um ser humano que está nesse mundo aí tentando se salvar, sofrendo, peleando e ainda tem que lidar com esse tipo de criatura espiritual que fica só enchendo o saco. Então, em um determinado momento do livro, no capítulo 5, existe um momento em que o tio, né, o diabo experiente, fala a respeito da mãe do ser humano paciente, do seu sobrinho. Eles perceberam que entre a mãe e o filho ali existem algumas divergências e o tio decide falar: aproveite essa característica, essa circunstância, para fazer com que eles fiquem ainda mais em estado caótico nessa família. E aí o tio experiente vai passar ao seu sobrinho algumas dicas, 4 dicas específicas para tornar a convivência entre seu paciente e sua mãe algo caótico, algo terrível. E as 4 dicas são: então vamos analisar essas 4 dicas porque é de fato algo que acontece em nossas vidas e nós podemos ficar um pouquinho mais espertos quando isso acontecer conosco. Ah, deve ter algum aqui por perto enchendo o meu saco, então a gente já vai ficar um pouquinho mais esperto. Veja, a característica, dica 1, ele fala para tornar o paciente mais introvertido e menos ativo. Ou seja, que esse paciente fique voltando-se para si mesmo, fique trancado no seu quarto, ouvindo música, meditando, fazendo qualquer coisa que ele ache que é importante, mais importante do que a sua própria família. E menos ação, ou seja, não faz nada em casa, entendeu? Deixar a pessoa apenas vivendo para si mesma, mesmo estando em uma família, mas deixa a pessoa vivendo para si mesma, querendo ser servida, logicamente, em qualquer circunstância, mas achando que o que ela faz é mais importante do que todo o resto da família. Então, essa é a primeira dica: mais introversão e menos ação dentro de uma casa. A segunda dica para tornar um lar caótico é, quando a pessoa orar para algum membro familiar, que a pessoa foque apenas no pecado do outro. Ou seja, ele é muito preguiçoso. Oh, Deus, tira essa preguiça dessa pessoa. Mas daí a pessoa fica pensando tanto no pecado em si, preguiça, no ato da pessoa ser preguiçosa mesmo, que ela vai terminar a oração odiando ainda mais a pessoa. Ao invés de tentar ajudá-la de alguma forma, pedindo santificação a essa pessoa, pedindo que ela tenha mais força, o dom da sabedoria e da fortaleza, etc. Não, a pessoa fica focando só na coisa ruim, então ela termina a oração odiando ainda mais a pessoa. Então essa é a segunda dica. A terceira dica é prestar atenção apenas naquilo que irrita, ou seja, se a pessoa tem um tique, se ela tem algum vício de linguagem, se ela tem alguma maneira muito peculiar ao comer, por exemplo, mastigar e daí aquele barulho, fazer com que a pessoa da família só foque naqueles detalhezinhos irritantes, naquela toalha molhada em cima da cama, naquele calçado sujo, a pessoa entrando na casa com o calçado sujo, naquela pia toda espirrada de água depois que a pessoa usou, você acabou de limpar e aí a pessoa vem e espirra tudo. Fazer com que a pessoa só preste atenção nesses detalhes. Realmente isso pode levar a pessoa à loucura, a ter um piti na frente de todo mundo, não é mesmo? Então, o diabo ensina o aprendiz a fazer com que o paciente só foque nessas características da mãe, da própria mãe.
Depois dessa pausa forçada dos cachorros, vamos continuar para a quarta e última dica para tornar um lar um caos. É observar o tom de voz. Ele fala assim, às vezes a pessoa já está um pouquinho estressada, e quando a outra pessoa, membro da família, faz uma pergunta, a pessoa já vai tender a entender de outro jeito, né? Já vai interpretar de outra forma. Exemplo: oi, quando o jantar vai ficar pronto? A pessoa tem duas formas de interpretar isso. Responder, né, claramente, vai demorar um pouquinho, você pode me ajudar? Ou ainda a pessoa pode entender como se ela estivesse insinuando para mandar fazer o jantar. E ela vai ficar estressada, vai ficar possessa e brigar. Você quer o jantar, não quer me ajudar? Já joga tudo pro alto. Então, o diabo, ele ensina o aprendiz a fazer com que a pessoa sempre interprete as falas do membro da família com um tom negativo, como se estivesse fazendo uma crítica, como se estivesse fazendo algum comentário negativo ao invés de algo positivo. Então, essas são as 4 dicas que o diabo dá, e observando tudo isso, eu peço que a gente sempre pense nessas características e como facilmente nós somos levados a esse lado também, como facilmente nós temos a tendência de nos estressar facilmente dentro da nossa própria casa, de nos fazermos agir como vítimas da circunstância. E é exatamente isso que ele quer. Não sejamos pacientes desse tipo de criatura, certo? Então essas são as dicas que nós não podemos seguir. Valeu, até a próxima!